Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da De Olho no Poder. Os fatos e personagens da política paulista pela visão da reportagem da Gazeta. E antes de apresentar o entrevistado, quero agradecer pela presença do jornalista Matheus Hebert. Tudo bem, Hoffman? Um prazer estar com você aqui novamente. Vamos juntos. Vamos juntos, o prazer é meu, Matheus, muito obrigado. E hoje estamos aqui com um ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal por um curto período e ex-prefeito de Guarulhos por 2 mandatos, Eloy Pietá. Tudo bem, Eloy? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Matheus? E obrigado a quem está nos acompanhando aqui no De Olho do Poder da Gazeta. Muito obrigado, Eloy. E o assunto não pode ser outro, né? Para começar, o senhor é um petista histórico, está no partido desde a fundação, em 1980, foi prefeito de Guarulhos por 2 vezes e agora entrou na justiça porque o partido escolheu Alencar Santana na cidade. Eu queria que o senhor explicasse essa situação. Não, mas escolheu fora do estatuto do Partido dos Trabalhadores, porque o estatuto do PT, que eu, inclusive, fui secretário-geral nacional e ajudei a fazer a versão atual, ele mostra que para escolher candidato a prefeito, governador ou presidente da República, havendo 2 ou mais pré-candidatos, tem que ser pelos filiados e filiadas do partido. Guarulhos tem 25.500 filiados. Sabe quantas pessoas escolheram o deputado Alencar para candidato a prefeito? 35 pessoas. Então, foi contra a norma estatutária. E por isso é que eu entrei no judiciário para que o PT cumprisse sua própria Constituição, que é o estatuto. Mas, como o juiz não deu liminar, esse processo se estende mais ou menos de uma maneira normal no judiciário, com as demoras do judiciário. Antes de passar para o Matheus, mas o senhor não teme que, caso a justiça lhe dê esse ganho de causa, o senhor não entre desgastado dentro do partido? Porque o partido, nesse momento, parece que quer um outro nome. Isso não é ruim ali dentro do PT? Vamos distinguir partido de direção do partido. Direção do partido, perfeitamente. Você sabe que a maior parte dos partidos brasileiros tem dono, né? E às vezes é uma pessoa só, né? Que só põe comissões provisórias e, se desagradarem a ele ou os seus acordos, ele muda a comissão provisória. Então, há uma espécie... os partidos são importantíssimos para a democracia, mas dentro dos partidos existem ditaduras, né? No caso do PT, é um partido que sempre foi bastante democrático. Inclusive, a gente teve uma participação decisiva na luta pelas eleições diretas para presidente da República, pela participação popular, orçamento participativo. E daí, dentro do PT, se estabeleceu que são os filiados e filiadas. Aliás, eu gostaria que fosse mais, que fossem os simpatizantes também, como, por exemplo, são as eleições primárias na Argentina, nos Estados Unidos, né? Mas, então, essa questão, eu já participei. Olha, quando eu fui candidato a prefeito, eu participei de uma prévia com os filiados e filiadas, né? Fui vitorioso. Quando eu era candidato à reeleição, né, eu participei de uma prévia novamente. Fui vitorioso, ganhei as 2 eleições. E, na minha sucessão, eu queria, pela primeira vez na história de Guarulhos, que completa 463 anos, agora em dezembro, né? É uma das cidades mais antigas do estado de São Paulo. Nunca teve uma mulher prefeita. E eu fui o único prefeito que teve uma mulher de vice-prefeita. Então, eu queria que fosse a primeira mulher a dirigir a cidade, né, na história da cidade. Mas teve uma prévia e um candidato que era deputado estadual do PT, o Sebastião Almeida, ele ganhou da minha vice. Portanto, eu fui derrotado, mas fiz a campanha dele e consegui elegê-lo prefeito. Então é o seguinte, eu sempre me subordinei à regra democrática.
né? Quando você perde, quando você ganha. Tanto que nas eleições passadas, eu, eu tinha 25% das intenções de voto, fui candidato a prefeito em 2020. Antes da pandemia, eu tinha 25% das intenções de voto. Aí veio a pandemia, mesmo assim, eu fui para o segundo turno com 32%, e no segundo turno tive 42%. Não tivesse a pandemia, né? A pandemia ela reelegeu 65% dos prefeitos no Estado. Então é o seguinte, para mim não há nenhum problema me submeter a um processo democrático. O que eu sempre digo, eu luto contra golpes desde 1961. Por isso que o Leonel Brizola foi o meu primeiro líder. A questão legalista lá. Eu era gaúcho, estudante secundarista, e ajudei a fazer barricadas em frente ao Palácio do Governo para evitar que os militares tomassem a sede do governo do Rio Grande do Sul. O Palácio Piratininga, né? Palácio Piratini. Né? Piratini, isso. É que nós temos Piratininga aqui em São Paulo. Sim, confuso. Lá não tem o finalzinho. E então, só para entender, a campanha legalista do Leonel Brizola lutei contra o golpe de 1964, etc. Lutei pelas eleições diretas de presidente da República. E, portanto, não aceito que no meu partido a gente tire a democracia interna. Não é que é uma pessoa mandando, como acontece em vários partidos. Mas, então, um diretório de 46 pessoas não deixa que 25 mil decidam. Então, isso que eu acho que é um mal pelo qual eu não me submeto a isso. Por isso que surgiu o tal de boato de eu sair do PT, etc. Quando o senhor ficou sabendo, Eloy, dessa opção do PT, né, pelo Alencar, como é que o senhor se sentiu? O senhor se sentiu traído? O senhor desprestigiado? Qual que é a sensação que o senhor teve? Não, me senti oprimido, né? Porque quando você faz um arranjo fora da Constituição, do partido, você está sendo, não diria traído, mas está tirando os direitos de 25 mil pessoas, né? E o direito não era eu só pré-candidato, tinha mais um outro pré-candidato. Maurício Brinquinho, o vereador. O vereador. Então, ele aceitou o resultado, eu não aceitei. Né? Então, aí que veio o tal de boato. Né, eu sou do Diretório Nacional do PT. Isso que eu queria saber. Há alguma chance do senhor... secretário-geral nacional do partido. Há alguma chance do senhor sair do partido, caso... Olha, eu estou dependendo dessa decisão judicial. Né? Então, agora, evidentemente, que se a decisão judicial demorar demais, porque justiça, você sabe que primeira instância, depois pode recorrer à segunda instância, depois à terceira instância, etc. E eleições não são adiadas, né? Elas têm um determinado tempo político. Agora, tem uma outra coisa muito importante. Né? Vocês mesmos da Gazeta publicaram a pesquisa feita agora. Pelo IPEC. Pelo IPEC, que é o antigo IBOPE, que não tem nenhuma relação específica com nenhum político de Guarulhos, né? Porque é um dos 4 grandes institutos nacionais. Né? E como é que pode? Eu com 31% das intenções de voto e o PT escolhe quem está com 7%, 8% das intenções de voto. Então, qual é a lógica disso? Né? Além de que os outros candidatos dos outros partidos são todos novatos, são tudo calouro. E eu fui prefeito 8 anos, a população sabe, conheço a cidade assim, bairro por bairro, local por local, liderança por liderança. E é uma cidade de 1.300.000 habitantes.
Caso uma hipótese, por exemplo, que o senhor não saia pelo PT, enfim, isso demore na justiça, todos esses trâmites, igual o senhor disse, teria algum partido já em mente? O senhor já faz algum estudo, Olha, é o alguma seguinte, conversa? primeiro lugar, eu sou lulista, né? Claro, sempre conheço o presidente Lula desde 1977, desde o movimento sindical, Lá no ABC. porque eu, além de ser professor de língua portuguesa e de história do Brasil, eu me formei advogado também e exercia uma ação trabalhista, principalmente ligada a sindicatos. Então foi aí que eu conheci o presidente Lula. Quando eu era prefeito de Guarulhos, o presidente Lula teve umas 13 vezes na cidade. O presidente da República anterior, que teria estado em Guarulhos, foi um presidente da ditadura militar, o João Batista Figueiredo, que veio lá inaugurar uma fábrica em 1900 e, acho que era, não sei se era 84. Ele ficou entre 79 e 84, 85 no poder, né? E os outros só desciam do avião na base aérea de Guarulhos e iam para outro lugar. E o Lula teve umas 13 vezes na cidade quando eu era prefeito, né? E inaugurando, por exemplo, a Universidade Federal, um grande hospital, inaugurando Minha Casa Minha Vida, o programa de arrendamento residencial e tantas outras coisas. Então, eu tenho uma relação com o presidente Lula, não é uma relação apenas de ser do PT, como o Lula é do PT. Eu tenho uma relação assim de antes da criação do Partido dos Trabalhadores. Eloy, mas pegando esse gancho depois para fechar esse assunto, mas provavelmente se o PT escolheu o Alencar Santana é que o Lula queria o Alencar Santana. Porque gente, São Bernardo e Guarulhos são duas cidades estratégicas. Para aí, Bruno, é o seguinte. Diga. Você acompanha bem, você, o Matheus acompanha, todo mundo que está conosco acompanha. O Lula tinha que indicar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula tinha que indicar o novo Procurador-Geral da República, né? O Lula tinha que garantir o apoio do PT ao Boulos aqui na capital, né? O Lula tinha que negociar com o Centrão e alterar ministérios, né, para ter maioria no Congresso. Tinha que aprovar a reforma tributária, que é uma parte só da reforma tributária, né? O Lula tinha que cuidar da questão do arcabouço fiscal e essas coisas e tal, né? O Lula tinha que fazer a política internacional, inclusive ele está agora na COP28 em Dubai, né? Uhum. Lula tinha que falar com o Biden, tinha que falar com o Xi Jinping, tinha que falar com o Macron, tinha que ver a questão da Rússia com a Ucrânia, da guerra de Israel e Hamas, etc. Mas Guarulhos não é uma cidade qualquer para o Lula, né? Sei, Nem Guarulhos, nem eu São Bernardo. sei, mas o Brasil é grande demais, né? O Brasil é grande demais, né? Então, eu tenho convicção de que o presidente Lula não se debruçou ainda sobre o tema da cidade. Antes de eu passar para o Matheus, então o senhor acredita... Tem capitais, né? Tem Salvador, sim, tem o problema de Recife, de Fortaleza, de Porto Alegre... Então, caso a justiça feche pelo seu dê ganho de causa para o senhor, haja essa convenção com os 20 mil filiados e o senhor ganhe, o senhor acredita que o Lula vai apoiar seu nome ano que vem? Com claro. certeza. Não, vem cá. Eu sou do Diretório Nacional do PT. Quando nós fizemos agora, no final de agosto, um documento sobre as eleições de 2024, né, o que se coloca lá? Em primeiro lugar, né, que nós precisamos não só governar o Brasil, mas que nós precisamos governar as cidades brasileiras, né? Segundo lugar, que governando cidades brasileiras, principalmente as mais importantes,
ela tem um papel importantíssimo nas eleições de 2026, porque há dois projetos opostos no Brasil. O projeto que era representado pelo Bolsonaro e o projeto que era representado pelo Lula, que inclusive é uma oposição de manter ou não manter a democracia no Brasil. Então é o seguinte, o Diretório Nacional, do qual sou membro do PT, definiu que ganhar eleições municipais tem também um papel muito importante para ganhar as eleições de 2026, né, no país. Né? Então é o seguinte, claro que há interesse do presidente Lula, né, de que o pré-candidato que está com 30% dos votos, ele tem uma preferência sobre quem está com 7%, 8%. Só para explicar. Dentro daqueles que têm relação com ele e que o apoiam. Né? Eu sou um apoiador do Lula, histórico. Aliás, o primeiro comício do Lula, eu estava na organização lá na cidade de Guarulhos, quando ele era candidato a governador em 1982. E eu fui eleito vereador naquela oportunidade. E só explicar antes de passar para o Matheus, há uma pesquisa IPEC que saiu na semana passada, mostra que o senhor ganha de todos os candidatos no segundo turno e Alencar Santana, neste momento, perderia de todos os outros candidatos no segundo turno. Matheus. Vamos entrar então agora, Eloy, falar um pouquinho da cidade, essa cidade tão importante como é Guarulhos, né, na região metropolitana de São Paulo, pela importância, localização próxima de aeroporto, de rodovias, a implantação de empresas, né, e tantos outros assuntos. E aí eu quero perguntar para o senhor, o que o senhor quer fazer de diferente ou novamente na cidade de Guarulhos? Viu, Matheus, é o seguinte, em primeiro lugar, a questão da saúde pública, né, porque nós temos um processo que aconteceu agora na atual gestão, que por sinal é mal avaliado, né? Temos 20% de negativo em relação ao positivo da análise do atual prefeito. O prefeito Guti, do PSD. Prefeito Guti, do PSD. Né? Qual foi o principal desastre da gestão dele? Foi desestruturar o sistema de saúde. Por quê? Porque privatizou os hospitais, tirou toda a administração direta, né, do principal hospital de Guarulhos, que é o Hospital Municipal de Urgências, e do Hospital da Criança, né, que tinha sido o Hospital da Criança, foi criado na minha época. Né, e também em PEAS, UPAs, etc. E é o seguinte, é uma sucessão de organizações sociais que desestruturaram, deixaram dívidas, inclusive que sumiram, que mudaram de nome. Né? Então, a primeira veio lá de Goiânia, sumiu, deixou dívidas para a prefeitura. Depois veio uma outra de Caraguatatuba, que muda de nome e sumiu. Né? Então é o seguinte, o sistema desestruturou o sistema de saúde. E quando eu fui prefeito, nós construímos 2 hospitais. Um hospital para uma região de cerca de 300 mil habitantes, que é Pimentas Bom Sucesso, em Guarulhos, e o Hospital da Criança, no centro da cidade. E criamos 23 novas unidades de saúde, etc., e pronto atendimento. Ele não criou uma sequer unidade de saúde. Então, a reorganização do sistema de saúde é essencial, porque muita gente saiu dos planos de saúde, que por sinal também não estão bons. Né? Então, esse é o principal problema, Matheus. Saúde na sua visão. Sim, mas tem um outro problema, o seguinte, que é na área da educação. Por exemplo, estão faltando creches. Você sabe que eu peguei a prefeitura com 5 creches, numa cidade que já tinha mais de 1 milhão de habitantes. Né? E eu construí 28 creches. Então, o que acontece? Ele pega as creches que estavam nas escolas construídas especificamente com arquitetura
para ser creche, com jardins e outras coisas que as crianças precisam, e resolveu transferir essas crianças para creches conveniadas em prédios que não são construídos para ser escola, né? Um ou outro raro é construído para ser escola, mas normalmente não. Então é o seguinte, você reduziu, digamos, a ambiência da educação das crianças e paga menos os professores e professoras no sistema de organizações sociais. Entende? Então, um outro grande problema, que aliás é um problema das grandes cidades todas, por exemplo, os engarrafamentos de trânsito, que repercutem enormemente sobre o transporte coletivo também. Então, esse é um outro problema gravíssimo, né? E não tem solução nenhuma. Sabe o que estão fazendo os prefeitos agora, em vésperas de eleição? Estão colocando asfalto em cima de asfalto. É o chamado recap, né? Mas não estão resolvendo os gargalos. Porque não adianta, você faz o asfalto novo, até fica melhor, fica mais gostoso, etc., de você andar, né? Mas depois você fica meia hora, 45 minutos. Por falar nisso, Eloy, há décadas, pelo menos há 15 anos, se fala do metrô, né, Matheus? Do metrô em Guarulhos, que não se sabe se vai sair, se não vai sair. O prefeito tem influência, pode ter influência na negociação com o governo de São Paulo sobre esse tema? Olha, eu posso ser testemunho de uma coisa. O Guarulhos tinha o transporte sobre trilhos do famoso trem da Cantareira, né? Mas, infelizmente, naquele período da década de 60, que veio a indústria automobilística, etc., no fim da década de 50, com JK, tiraram o sistema sobre trilho da cidade, em 1964. Né? E aí, quando eu era deputado estadual, na década de 90, todo ano eu fazia emenda no orçamento do Estado para voltar aos transportes sobre trilhos. E no governo do Alckmin, eu era prefeito, ele era governador, nós fizemos um acordo de fazer pelo menos o trem até o aeroporto, que existe hoje. Ah, tá, que lá tem a influência do senhor, no seu mandato. Sim, aliás, eu fui convidado pelo Alckmin em maio de 2001 para discutir no Palácio dos Bandeirantes com os técnicos e tal, como é que ia ser o trem para Guarulhos, já que o metrô sempre negou, porque outra linha mais próxima do metrô em Guarulhos era a linha 1, que é a linha azul, até Tucuruvi, né? Jabaquara, Tucuruvi. Diziam que o carregamento seria grande demais se estendesse até Guarulhos. Aliás, onde é que o metrô está fora da capital? Algum? São Bernardo tem metrô? Não, Taboão. Diadema tem metrô? E a discussão do momento, né, Hoffman, encaixando no que você disse, que o governo do Estado disse que esse ano começou o processo de estudo e de possíveis desapropriações, né, para o metrô chegar ali. Que é o mesmo caso que acontece em Taboão da Serra, ali na região sudeste da Grande São Paulo, e seria, ou Taboão, Guarulhos, a primeira cidade da região metropolitana de São Paulo a ter um metrô conectando, né, capital. E sabe quantas promessas de quilômetros de metrô existem? Muitos. Cerca de 100 quilômetros, né, de promessa. Quanto sai cada quilômetro do metrô para o metrô funcionar com as estações, os trens, etc.? Algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, estão prometidos 150 bilhões de reais aí para... Mas o senhor confia que o metrô vai chegar em Guarulhos? Vai chegar, mas lá pela década de 2030. A década de 2030 vai chegar, porque tem duas linhas propostas para Guarulhos. A linha que vem da estação Klabin, né? Chácara Klabin, passando pela Penha e chegando no início de Guarulhos, na divisa com São Paulo. Uhum. E tem outra saindo da estação em Anhangabaú, indo pela Vila Maria e tal, e chegando no centro de Guarulhos, né?
mas essa tem 19 quilômetros e a outra tem uns 14 quilômetros. O que o governo resolveu fazer? Resolveu fazer a ligação entre Chácaras Clabim e Penha. Depois tem mais uns 4,5 quilômetros para chegar em Guarulhos. Então, o metrô vai chegar na década de 2030. Eu quero ser prefeito, né, que vou dialogar muito com o metrô, para que, inclusive, porque você tem que planejar a cidade. Você imagina, você faz uma estação de metrô. Se você não planeja a cidade no seu entorno, o que acontece? Uma confusão do cão, né? Agora, a grande coisa que eu acho que... E eu conversei no início do ano com o governador, com o ex-governador e hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, voltei a conversar sobre o trem. Porque tem uma região de Guarulhos com cerca de 300 mil habitantes, que se chama a região de São João, Bom Sucesso e Pimentas, que dá mais aí, via uns 450 mil habitantes, que a extensão do trem que está no aeroporto seria bom para o sistema da CPTM, porque você faz um carregamento grande de passageiros, né? E bom para aquela população toda que hoje está sufocada, porque em Guarulhos o aeroporto ele é no centro geográfico da cidade. Então, ele é uma espécie de obstáculo para a mobilidade urbana. Integração. Né? Então, a linha de trem ali é essencial para desobstruir aquele sufoco que acontece quase para um terço da cidade de Guarulhos. Indo para a reta final, Matheus? E a gente citou aqui agora até o trabalho do governo do estado e por aí vai, o metrô passa pela canetada aí do nosso governador. Como é que o senhor avalia a gestão do Tarcísio? Eu posso avaliar pela minha cidade? Claro. Zero de coisas feitas. Zero. E o Tarcísio foi ministro dos Transportes, né? Quando ele era ministro dos Transportes, tinha que terminar um trevo importantíssimo da Via Dutra e fazer o outro. O Tarcísio, ministro do Transporte, não fez 1 metro quadrado de asfalto na cidade de Guarulhos. Agora que é governador, ele fala que tem que concluir os trevos da Via Dutra, mas agora ela é rodovia federal, não é estadual. Então é o seguinte, a melhor avaliação em Guarulhos hoje é do presidente Lula, né? Pesquisa de antigo Ibope, IPEC. A segunda é do Tarcísio, só que é o seguinte, e está mal o Bolsonaro. Então é o seguinte, o que acontece? O governador fica numa espécie de limbo, fala muito, né? Mas na prática mas o senhor não vê essa acontece execução. nada, entende? Agora, o governo federal tem um papel. Na verdade, é o seguinte, a política é o seguinte, a política é governo federal e governo municipal, né? O governo estadual fica ali nessa intermediação, etc., que pode fazer coisas, mas o Tarcísio não fez absolutamente nada até agora, a não ser falar, né? E falar é fácil, né? As palavras voam, né? Mas quando senta a realidade é outra coisa. Agora, tem um problema também grande, que a população, a própria pesquisa do antigo Ibope, IPEC, indica, que é o problema da segurança pública. Isso é geral e grave. Em todo o estado. Quando eu era prefeito, e eu vou voltar a fazer isso, sendo prefeito novamente, eu criei um comitê municipal de segurança pública que eu reunia os chefes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, porque Guarulhos tem a rodovia Dutra, Fernão Dias, né? E reunia os conselhos municipais de segurança, mais a Guarda Municipal. A cada mês, nós fazíamos uma análise das estatísticas de criminalidade.
onde é que está acontecendo o crime, né? Como é que a gente faz um trabalho conjunto? Foi destruído isso. Então, a segurança pública, ela não é uma questão apenas de dizer, ó, vamos pôr mais polícia. É também, né? Mas é o seguinte, vamos tentar reduzir o acesso às drogas, né, nas comunidades, olhando do ponto de vista social também as famílias, né? Criando programas de emprego, de lazer, de, de cultura, né? Então, a prefeitura tem muito a fazer nessa área. Prefeito, e para terminar, eu quero que o senhor confirme ou não que pode procurar outro partido, caso não seja o candidato do PT, que o senhor confirma isso. E, por fim, se o PT ficou 16 anos na prefeitura da cidade, o que o PT não conseguiu fazer naqueles 16 anos que pode terminar o trabalho agora? Você sabe que o dinheiro não é elástico, né? Então o poder público não consegue fazer tudo o que necessita na sociedade, né? Então, eu daria continuidade, sendo prefeito, a buscar solucionar os gargalos de problemas que existem na cidade, voltar a fazer grandes programas sociais como o Bolsa Auxílio aos desempregados, Oportunidade ao Jovem, que juntava milhares e milhares de pessoas, olhar para o pequeno e médio comércio, serviços, etc., que, por sinal, estão sendo também sufocados pelos grandes, né? Os mercadinhos estão desaparecendo, né? Sim. Porque os atacadões, os varejões, né, e as redes de supermercado grandes, né, destruindo os pequenos, né? Então, você tem que olhar o seguinte, e Guarulhos está reduzindo a presença de indústrias, o Brasil quer se reindustrializar, e Guarulhos está virando uma cidade de logística, galpões, etc., cheia de caminhões, né? Então, nós temos que olhar também a parte da economia. E a tua pergunta é o seguinte, qual é o meu destino? O meu destino é tentar solucionar ou reduzir os problemas da cidade, né? Mantendo a mesma linha que eu sempre tive. Uma linha que prioriza as coisas bastante sociais, etc. e tal, né? Então, evidente, numa atuação conjunta com o presidente Lula, né? E é claro que eu, sendo eleito prefeito, eu vou dialogar também com o Tarcísio. Eu dialogava com o Alckmin, ele era PSDB, e eu PT, né? Ou seja, podemos dizer que o senhor Até hoje temos uma excelente relação, o Alckmin e eu. Então o senhor não descarta a saída em último caso, mas a sua intenção é concorrer pelo PT? É isso? Sim, a minha intenção é concorrer pelo PT, mas na verdade é o seguinte, a minha intenção é resolver ou minorar os grandes problemas urbanos, sociais que existem na cidade, né? Da mesma forma que eu fiz nos 8 anos em que fui prefeito. Se o PT disser, olha, né, você não serve para nós, né, eu vou dizer, eu vou fazer a mesma coisa que fiz, na mesma linha, só que em outro partido, com a mesma honestidade que eu fiz. Se acredita, eu só tenho o apartamento onde moro, que foi adquirido antes de eu ser prefeito. Então, é algo. E a minha esposa foi deputada federal há 8 anos, é vereadora e tal. Então, nós nunca fizemos da política um lugar para enriquecimento pessoal. Eu sempre digo o seguinte, eu sou católico, né, e busquei levar para a política
os ideais evangélicos, do Evangelho, né? Então, essa que é uma característica minha e da minha esposa, que é a Janete Pietá, que é vereadora hoje. Obrigado. Eu acho que é isso. Nosso programa tem meia hora, uma conversa direta e honesta e mais clara possível sobre a política paulista com todos os convidados. Quero agradecer pela presença do jornalista Matheus Herbert. Sempre um prazer, Hoffmann, estar contigo. Foi um ótimo papo. É isso. Muito obrigado, deputado. Eu só fazer uma confissão aqui, que o deputado me perguntou quando eu o convidei qual que era a estação de metrô mais próxima. O senhor veio de metrô, então. De ônibus e de metrô. Eu gosto muito de usar o transporte coletivo. Eu tenho o top para o intermunicipal, eu tenho o cartão de bilhete único para o municipal de Guarulhos, eu tenho o cartão do bilhete para o municipal de São Paulo, né? Ando muito, converso muito com os motoristas, com cuidado, porque lá diz o seguinte, ó, converse o mínimo necessário. Só o essencial. Mas quando eles estão parados, eu converso também. Porque os motoristas de ônibus, eles conhecem a cidade toda. Uhum. Eles sabem onde tem engarrafamento, eles sabem, por exemplo, que a velocidade média do ônibus em determinados lugares é de 7 km por hora. Uhum. E a superlotação, essas questões todas. Então, e o que me alegra também é o metrô, porque o meu ideal é que a cidade de Guarulhos tenha metrô, faça a expansão do trem, etc. E por isso que eu uso o transporte coletivo, além de ser de graça para mim. Ah, é verdade. Obrigado, Eloy Pietá, pré-candidato à Prefeitura de Guarulhos, ou pelo PT, ou por quem sabe lá qual partido. Agradeço também... Partido que esteja com o presidente Lula. Perfeitamente. Obrigado a você pela audiência. Voltamos semana que vem com outro personagem relevante da política paulista. Um abraço e tchau. Obrigado à Gazeta, obrigado De Olho no Poder, e ao Bruno e ao Matheus e a todos que nos acompanharam. Obrigado.